Meus amados irmãos, é uma alegria, uma grata satisfação poder estar aqui mais uma vez no Jardim Donária, tendo em vista que às vezes nós conseguimos vir, né? E eu me sinto muito alegre e também agradecido a Deus por poder estar aqui com os irmãos ceando, um culto muito importante, onde nós fazemos memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus abençoe nosso querido pastor pelo convite que foi feito à minha pessoa. Já fazia um tempo já, né, que vocês estavam me convidando, e agora deu tudo certo para nós estarmos juntos. E que Deus abençoe, eu agradeço, não sou merecedor, né, tendo em vista que eu não vim aqui também para ser servido, eu vim aqui para servir, não é verdade? Então vamos trabalhar para o Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu queria pedir aos amados irmãos que abrissem vossas Bíblias. Nós vamos ler dois textos, muito conhecidos, é uma mensagem muito conhecida, e é o meu costume pregar mensagens simples, né, conhecidas. O primeiro texto nós vamos ler em Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 11. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1 até o 11, amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao 11. Que Deus abençoe a todos os obreiros, toda a igreja. Os irmãos acharam? Amém? Também está aí na televisão. Diz assim a palavra do Senhor: Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ainda no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o discípulo João, capítulo de número 1, e versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.
Quantos estão felizes pela palavra de Deus? Na verdade, nem precisaríamos pregar. Mas tendo em vista o culto em que nós estamos oferecendo ao Senhor hoje, eu quero fazer menção da palavra de Deus e um aspecto muito importante dela. Nós sabemos que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nunca foi pego de surpresa. Ou seja, Deus, Ele nunca teve plano B. Deus sempre teve o plano. Quando eu digo isso, eu digo porque Deus, na eternidade, Ele já sabia de antemão que o homem cairia, que o homem pecaria. Desta forma, na eternidade, Deus já tinha o Cordeiro que desde a eternidade já estava preparado para ser imolado. Então, quando eu digo isso, eu digo que Deus não tem plano B, Deus tem o plano. Nós sabemos que o homem, ele foi feito de forma perfeita, ele foi feito santo. Ao homem foi incumbido cultivar a terra, trabalhar a terra. E a Bíblia diz no livro de Gênesis que na virada do dia, Deus descia à terra, adentrava no jardim e conversava com o homem. Entretanto, nós sabemos que com o passar do tempo, surge um terceiro personagem. Até então, nós tínhamos o homem e a mulher cultivando a terra. Mas agora nós temos um terceiro personagem, uma terceira personagem, que é a serpente. É interessante nós notarmos que todo aquele que se demora demais no campo da tentação, a tendência é cair. E a Bíblia diz que a serpente seduziu a mulher e também ao homem, e ambos pecaram. Paulo corrobora essa ideia em Romanos capítulo 3, e versículo de número 23, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o porquê que ele diz isso? Ele diz isso porque no pecado original, no jardim do Éden, entrou no mundo a maldição eterna, ou seja, o pecado. O homem perdera o privilégio de conversar com Deus na virada do dia, como qualquer um conversa com um amigo. Isso foi perdido. O que o homem poderia perder de maior valor não era nada relacionado ao seu trabalho, não era nada relacionado ao seu patrimônio, e sim a comunhão que ele tinha com Deus. Nós sabemos que a partir deste momento, o homem, ele agora passa a ser devedor. Uma cédula agora foi assinada contra o homem. E a Bíblia diz, por meio de Davi, que agora que todo aquele que nasce, já está em pecado. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. A humanidade agora estava devendo, não ao diabo como alguns dizem, a humanidade agora era devedora a Deus. Mas ainda lá no Éden, e para mostrar que Deus não tinha plano B, e que Deus não foi pego de surpresa, em Gênesis capítulo 3, e versículo de número 15, nós temos lá o que muitos chamam de proto-evangelho, ou seja, havia um protótipo de uma boa notícia. O homem havia pecado sim, a natureza se entristeceu. Agora o ambiente era triste, mas havia uma notícia. E a notícia vinha da parte de Deus, e a notícia era: serpente, você está vendo essa mulher?
a semente que há de vir dela vai esmagar a cabeça da serpente. Mas é interessante que após isso o homem vai de mal a pior. A humanidade, ela vai de mal a pior. Tanto é que, em Gênesis capítulo de número 6, nós vamos presenciar a corrupção do gênero humano. O homem foi tão profundo em sua desobediência, que Deus agora decide destruir a terra com um grande dilúvio. Nós sabemos que a arca ficou cheia de animais e com uma família, e agora a arca se levantou sobre as águas. De toda a humanidade, apenas uma família restara. De todas as pessoas que tinham agora somente uma família, e isso se chama misericórdia de Deus, e isso se chama graça. O homem não merecia nada, mas a partir de uma família, Deus iria continuar cumprindo a promessa de Gênesis 3:15. O dilúvio vem, as pessoas morrem, os animais morrem, mas passado cerca de um ano, a arca repousa no Monte Ararat, e lá desce toda a família. E eles vão dar continuidade à raça humana. Mas mesmo assim, o pecado estava no homem. O pecado estava na humanidade. E quando nós olhamos Noé e a sua família, nós vamos perceber que não muito tempo depois, eles já começam indo de mal a pior. De mal a pior. Mas é interessante que passando esta época, surge um período que nós chamamos de patriarcal. Os patriarcas, eles são identificados a partir de Abraão, Isaque e Jacó. E começando em Abraão, Deus o chama e diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E Deus faz uma promessa muito interessante. Abraão, em ti farei bendita todas, não é algumas, todas as famílias da terra. Deus continua através desta promessa, ressaltando a promessa de Gênesis 3:15. É interessante que os patriarcas vêm e uma nação se forma. Chegando em Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, esta grande família, aproximadamente 70 pessoas, mas que começou com um homem, uma mulher e os seus filhos, ela cresce. Esta família crescendo, o plano de Gênesis 3:15 ainda estava de pé. A promessa ainda estava de pé. E ela precisava ser cumprida. E é interessante, meus amados irmãos, que neste meio tempo, e Deus, Ele trabalha de formas diferentes. Tem um filho. Esse filho não é o mais velho. Ele se chama José. A Bíblia diz que ele tem sonhos. E em todos os sonhos que este homem tem, os seus irmãos e até mesmo seus pais se prostravam para ele. E ele conta-lhe o sonho. Nós sabemos que José, ele foi vendido como escravo, sim ou não? Mas aqui eu vejo a misericórdia de Deus mais uma vez. Eu não entendo que José foi vendido para o Egito, e coitadinho dele, e os seus irmãos foram malvados com ele. Eu não entendo isso. Sabe aquela cisterna, aquele poço sem água que tinha para José? Eu entendo aquilo ali como misericórdia, graça de Deus.
Ele é jogado lá, ele cai, ele se machuca, e depois ele é vendido como escravo, e ele vai para o Egito. No Egito ele passa tudo aquilo, mas Deus o honra. Deus não levou ele lá para honrar ele. Deus levou ele lá porque Deus tinha uma promessa. A minha semente que a nascer desta mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Como assim, pastor? Não concordo. Se não, vejamos. Se José não tivesse sido levado ao Egito, se ele não tivesse sido vendido como escravo, ele não seria governador. Se ele não fosse governador, a fome que veio agora sobre todo o mundo iria afetar a família do pai dele e os irmãos dele. Entre os irmãos dele havia um que se chamava Judá. Agora olha que interessante, estando no Egito ele se torna governador. Deus deu-lhe sabedoria, e com a sabedoria que ele tinha, ele administrou toda a alimentação, e o Egito passou a ser o atacadão, o açaí daquele povo. O único lugar que tinha alimento era lá. Quem era o governador? José. Quem era um dos irmãos dele? Judá. De onde Jesus veio? De onde Jesus veio? De Davi. Davi veio da onde? Da tribo de Judá. Misericórdia de Deus. Isso é misericórdia de Deus, isso é graça, isso é plano. Isso é plano de Deus. Através deste homem, eles não morreram de fome. Com a permissão de Faraó, eu preciso da sua atenção. Com a permissão de Faraó, Jacó e toda a sua família, que eram quase 70, passam a morar no Egito. Graça de Deus, misericórdia. Eles entram naquele lugar, mas Deus já havia falado para Abraão e prometido que eles iriam para uma terra estranha, mas ficaria lá por cerca de 4 séculos. E depois Deus iria tirar eles de lá, porque a promessa ainda estava de pé. Quem está me entendendo por enquanto, diga amém. Nós vamos chegar lá. Esse povo cresceu de certa forma, que quando apareceu um outro faraó, que era contra esses apacentadores de ovelha, ele começou a se preocupar com números de hebreus. A quantidade de hebreus era muito grande, e eles começaram a se sentir ameaçados. Outro porém, os egípcios não gostavam daqueles que cuidavam de ovelhas, eles não gostavam mais, e este povo agora começa a passar a sofrer. Tudo na vida deles começa a ser diferente, difícil. Eles estavam morando na onde mesmo, meus irmãos? No Egito. Egito era a casa deles, sim ou não? Não. Não era a casa deles. Temporariamente eles ficaram lá. E nós somos assim. Quando nós não estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, Ele preserva até um tempo. E depois Ele começa a apertar. Ele começa a permitir Faraó apertar, porque ele quer nos tirar de lá. Eu estou me segurando aqui, mas deixa eu ver se você está entendendo, meu amado irmão. Está difícil a vida nesse mundo? Está difícil os dias, sim ou não? Parece que quanto mais está se passando, desde quando começou a pandemia, parece que a coisa está mais difícil. Está tudo apertando. Será que é algum sinal de que um dia nós vamos sair daqui? Será que este é um sinal para que você desapegue deste mundo? Oh glória, oh aleluia. Para que você se desapegue desta vida tão boa, dessas coisas tão boas, e entenda que a tua terra não é aqui, mas ela é no céu. Então este povo agora cresce, começa agora a ser espremido, a pressão aumenta, a vida se torna difícil.
Deus escolhe uma mulher chamada Joquebede. Nasce-lhe um menino que coloca o nome de Moisés. Este menino é colocado no rio. Havia uma lei agora que os meninos não deveriam nascer. Ele nasceu para que ela preservasse a vida, colocou ele no rio. O cestinho foi parar nas mãos da filha de Faraó. E como providência de Deus, aleluia, aleluia, como providência de Deus, a filha de Faraó fala, vai lá e chama uma mulher dentre as hebreias, para que cuide do menino. A irmã dele ouviu, a irmã dele estava lá e chamou mamãe, e mamãe apareceu e cuidou do filho, e o filho foi alimentado como rei. O menino cresceu, aprendeu tudo que tinha na terra. Moisés conhecia deserto, irmãos, como ninguém, toda a geografia do local. Mas com 40 anos ele fez o que não devia, matou um homem, escondeu na terra e alguém entregou e ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou 40 anos no deserto. E enquanto isso, o povo sofrendo lá no Egito, o povo sendo amassado, esmagado, o povo pedindo, Senhor, nos tira dessa terra. Senhor, nos manda um Salvador. Senhor, manda um Salvador para nós. Senhor, nos salva da mão de Faraó. Jesus. E o povo clamando. E o Salvador estava no deserto, sendo preparado, aprendendo a apacentar ovelhas do sogro Jetro. E ele está lá aprendendo. Agora ele já tem 80 anos. E num belo de um dia, quando ele já estava apacentando e acostumado com aquilo, ele olhou de repente e viu um arbusto pegando fogo. Todo dia ele via isso, era comum, sarça arder, se queimar e se consumir. Mas naquele dia ele teve que esfregar os olhos, tirar a poeira do deserto dos olhos e olhar mais uma vez. E ele via a sarça, que ardia, mas não se consumia. Ele se aproxima e ele percebe que não é uma simples sarça, e o que está nela não é um simples fogo, mas é o Deus Altíssimo. A partir daí Deus o chama, aquele que já era vocacionado. Deus o levanta como o libertador. Ele sai para o deserto junto com seu irmão Arão e vai em direção a Faraó. Eles pedem, Faraó, liberta o povo. Faraó, deixa o povo de Deus ir. Deixa esse povo embora. Deixa não. Faraó, irmãos, ele queria maltratar. Faraó queria maltratar o povo. Ele não poderia deixar eles embora se o problema dele era eles. Mas ele não deixava. E Faraó estava muito apegado aos deuses deles. O nosso Deus é maior. Nós sabemos que Deus envia as pragas. Nós sabemos que cada praga apontava para uma espécie de Deus que havia no Egito. Mas havia o último Deus que precisava ser derrubado. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E o maior Deus do Egito se chamava Faraó. Um homem que achava que era Deus e mandava em tudo. Mas ele não sabia que a terra que ele pisava os pés foi Deus quem fez. O mundo foi Deus quem fez. O rio Nilo foi Deus quem fez. E diante do último Deus, o maior na concepção deles, chega agora o momento. E aí a Bíblia diz que
Deus fala com Moisés: chegou a hora. Eu vou mandar um anjo destruidor. A casa que ele passar e não tiver a marca do sangue do Cordeiro Pascual nas portas, este anjo vai passar e vai levar a vida do primogênito, quer seja dos homens, quer seja dos animais. Desta forma, vocês escolham um cordeiro sem mancha, sem defeito algum, e vocês vão escolher ele conforme o número da família, e vocês vão sacrificá-lo. Vocês vão pegar o sangue dele e passar na porta, e vocês vão comer da carne dele com pão, mas não é pão com fermento, tem que ser pão sem fermento. Isso vai se chamar pães asmos, pão sem fermento. Vocês tinham que ter 3 componentes nessa Páscoa: o cordeiro, o pão sem fermento e a erva amargosa. O cordeiro simbolizava o sangue que iria passar e o anjo passaria por cima. O pão sem fermento é um pão que simboliza não ter pecado. O fermento simbolizava pecado. E ervas amargosas, para que vocês comam do amargo e se lembrem de onde Deus te tirou. De vez em quando a gente não se lembra lá do mundão velho. De vez em quando a gente não se lembra daquele tempo ruim. Dá até medo, não é? É para que você não venha se gloriar. E você saiba da onde Deus te tirou. Porque tem muita gente que se acha o super crente, o mais espiritual de todos. Acha que eu falo mais línguas, eu sou mais espiritual, eu oro mais, eu sou mais. Aí Deus faz o camarada lembrar: você era um pé de cana. O cachorro lambia tua boca, rapaz. Outros estavam na droga. Quem é você se não fosse o cordeiro? O anjo destruidor já tinha levado a tua vida. E assim eles fazem. Toda aquela multidão no Egito, eles moravam na terra chamada Gósen. Toda a multidão lá. E eles agora vão preparar o cordeiro. Uma festa com a família. E eles vão agora pegar o sangue, passar na verga da porta e comer o cordeiro com pão sem fermento e ervas amargosas. E daqui a pouco vem o anjo. Na casa de todos os hebreus houve festa. Na casa dos hebreus houve festa. Por que houve festa? Porque tinha sangue na porta. Por que houve festa? Porque houve obediência para isso. Mas na casa da população que morava lá, que não quiseram atentar, que não quiseram seguir, o anjo passou e levou. E levou quem? O filho de Faraó. O filho de Faraó morreu. E agora Faraó vai deixar o povo ir. E é interessante que o versículo de número 11, que eu quero agora começar a usar como base, diz assim: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão. Tinha 3 coisas aqui: lombo cingido, sapato no pé, cajado na mão. O que dá a impressão aqui? O que está acontecendo nessa refeição? Lombo cingido, pronto para viajar. Sapato no pé, pronto para caminhar. E deixa eu lembrar os irmãos, esse sapato aí no pé, 40 anos, ele nunca se acabou. O sapato crescia no pé. E cajado na mão, porque eu estou pronto para o trabalho.
Agora olha que interessante, eles deveriam comer como, Renato? Apressadamente. Por quê? Porque estava a hora de amanhecer o dia aí, ó, da linha do Egito. Porque crente não foi feito para o Egito. Crente foi feito para Canaã. Quem está com o lombo cingido aqui? Quem está calçado aqui? Quem está com cajado na mão aqui? Isso significa preparo. Quem está preparado aqui, irmão? Quem está preparado? Preparado como assim? Para uma grande viagem. Para uma saída inesperada e rápida. Apressadamente. E eles comeram apressadamente. E o faraó liberou o povo e o povo marchou. E o povo caminhou. Certo é que quando eles chegaram de frente do Mar Vermelho, o faraó vem de novo atrás. E faltava o último Deus. E a Bíblia diz que o mar se abriu. Eles passaram pelo meio, em pés enxutos, até a última pessoa. E depois que se passou todo mundo, Deus liberou o faraó. Faraó vem vindo com todo o seu exército. E quando todo o exército de Faraó entrou no meio do Mar Vermelho, o mar se fechou. E não ficou um para contar a história. E o povo saiu. Certo é que todo o texto do Antigo Testamento, segundo, no meu ponto de vista, aponta para Jesus. O centro da Bíblia para mim, o irmão Fábio, é Cristo. Quer seja simbolicamente, quer seja alegoricamente, Cristo para mim está em todos os textos. Neste dia, eles fizeram um sacrifício e fizeram a festa da Páscoa. Foi a primeira e última vez que eles fizeram este ato sacrificial. Depois disso, eles faziam esse ato comemorativo. Em todo o decorrer do tempo era comemorativo. Neste tempo, eles faziam na família, porque ainda não havia templo. Do tabernáculo para frente, toda cerimônia era feita no tabernáculo. E passou-se o tempo. E passou-se os anos. Toda a família hebraica se juntava e falava: um dia, os nossos pais estavam presos no Egito. Eles contavam isso. Depois leia lá, Deuteronômio capítulo de número 6. O textuário do ensino para crianças. Eles se reuniam e falavam para os filhos: olha filhos, um dia aconteceu assim. Um dia aconteceu assim. E o tempo passou. E tudo que passa muito tempo, as pessoas tendem a esquecer a importância das coisas. As pessoas tendem a esquecer o significado das coisas. Mas a Bíblia diz que na plenitude dos tempos nasceu um menino. Ele não nasceu a partir de um homem e de uma mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Me perdoe pela simplicidade da mensagem, mas é uma mensagem cristocêntrica. E se isso não produzir efeito em nossas vidas, eu não sei mais o que produz. Este menino, ele veio, ele cresceu. Com 30 anos iniciou o seu ministério. E todo ano ele comemorava a mesma festa, a festa da Páscoa. O mesmo ano, todo ano. Mas quando chega com 30 anos de idade, que inicia o seu ministério, era chegada a hora. O primo dele, João Batista, estava lá na beira do rio batizando. E ele batizava um e falava: raça de víboras, vem cá. Ramassou de cantoromanaia. João Batista, ele dizia assim: olha, eu sou a voz do que clama no deserto, mas eu não sou o Messias.
Eu estou batizando vocês para o arrependimento. Vai vir um outro. Vai vir um outro. Que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Narabassudekondaраmanai. Aleluia. Certo dia João Batista estava lá batizando. É João o nome dele, João o Batista. A palavra Batista vem do grego batisma, que quer dizer mergulhar. Ele estava lá mergulhando as pessoas para o arrependimento. Para o arrependimento. De repente ele para. E vem chegando aquele andando, filho de um carpinteiro, da Galileia do Sul, da terra dos analfabetos. Está descendo um, colocando os pés nas águas. E João Batista olha e fala assim: ei, olha aí o que eu falei para vocês. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, o Cordeiro está aqui, irmãos. O Cordeiro está aqui. Deixa eu falar uma notícia para você. Ele tira o pecado do mundo. Eu não sei o que tem pesado na tua consciência. Eu não sei o que tem apontado para você agora neste momento. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O sangue dele foi derramado na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Começando de mim aqui pelos obreiros até o último da porta. Não tem nenhum grande, não tem nenhum forte aqui nesta noite. Não tem nenhum perfeito aqui nesta noite. Todo mundo aqui é falho e pecador, mas aqui está cheio de crente lavado, remido pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Não tem nenhum perfeito aqui, irmãos. Não tem nenhum super crente aqui. Antigamente, na semana da ceia era um temor danado. Havia até uns exageros. A gente começava a jejuar. É a semana da ceia, é a semana da ceia. Eu não posso pecar. Por quê? Porque eu vou tomar a ceia. E isso é complicado, né? Quem é que pode tomar a ceia, irmão? Quem é que não cometeu nenhum pecado aqui essa semana? Tem alguém? Eu vou levantar a mão primeiro. Senhor, eu pequei. Jesus Cristo, certo dia, ele disse assim: olha, aquele que diz que não tem pecado, já cometeu pecado. Por quê? Porque é mentiroso. Mas eu vou dar uma notícia para todos vocês que esqueceram. Jesus ainda é advogado. Jesus ainda é advogado. E no banco dos réus estava eu e você. E a sentença era culpado, culpada, culpado, culpada, eu, culpado. No banco dos réus lá estava eu, mas entrou o advogado diante do juiz. E o advogado entra e fala assim: olha, juiz, realmente ele é culpado. Não tem nem o que falar, ele é culpado, ele deve. Mas ele não consegue pagar a dívida dele. Então libera o meu cliente, porque eu morro por ele. Eu morro por ele. Meus amados irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Nós precisamos renovar nossas forças. Nós precisamos encher novamente a nossa vida de alegria, porque o Cordeiro morreu no nosso lugar, meu amado irmão. Era para estarmos nós naquela cruz, mas ele foi em nosso lugar. Aleluia. E às vezes a gente abandona tão fácil, a gente desanima tão fácil, a gente já quer entregar os pontos, não é verdade? Porque nós somos fracos. Mas hoje eu vim aqui somente lembrar você.
você era culpado e Ele te justificou. Já pensou isso? Já pensou alguém ser culpado por um crime e de repente, de uma hora para outra, alguém chega e fala assim: ó, você está livre e não tem mais nada no teu nome? Mas não, mas eu fiz. Não, acabou. Vem alguém aí que pagou a tua dívida. E deixa eu dizer algo, irmãos, eu e você não merecíamos isso não. Ah, eu paguei o preço. Pagou o preço do quê, crente? Tem gente que tem mania de falar: olha, eu paguei o preço pela minha salvação. Pagou nada. Sabe quem pagou? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro trabalhou 3 anos, curou, perdoou pecados, ressuscitou mortos, só fez o bem na terra. E quando é chegada a hora, e eu digo para vocês, ninguém matou não, ninguém pegou não, ele se entregou. Jesus se entregou. Por quem? Por mim e por você. Então para, irmão, para de ficar achando que é o teu fim. Para de ficar achando, sabe, Deus não me ama. Será que não tem alguém aqui hoje que essa semana fala assim: Deus não me ama, parece que Ele é para A, Ele é para B, Ele é para... as coisas acontecem com A e com B. Deixa eu dizer um negócio aqui: Jesus não morreu na cruz para dar coisa para ninguém, irmão. Tem gente que está trocando as prioridades. Jesus não morreu na cruz para dar carro. Jesus não morreu na cruz para dar casa. Jesus não morreu para dar casamento. Se Ele deu, é lucro. Mas Jesus morreu para dar salvação eterna. E sabe de onde nós vamos morar? Aponta a mão para o céu assim. Oh, aleluia. Só quem vai morar no céu nesta noite se entrega na adoração ao Senhor aí alguns segundinhos. Só quem entendeu essa mensagem hoje, adore, 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 adore. Seja grato, seja grato. Agradeça, 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 agradeça. Oh, aleluia. Arabaço de Comanai. Aleluia. Se você não entendeu ainda, meu amigo, deixa eu dizer algo que é até complicado de dizer. Pode ser que você nunca fique rico. Pode ser que você nunca fique rica. Deixa eu dizer algo que é verdadeiro, eu preciso dizer. Pode ser que você nunca nem seja curado. Mas um dia a trombeta vai tocar. Mas um dia aqueles que já morreram lá atrás, quando a trombeta tocar, eles vão ouvir primeiro. E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, em corpos incorruptíveis. Isso é evangelho. Evangelho é céu. Mas eu quero ficar rico. Vai trabalhar. Mas eu quero ter isso, aquilo, outro. Economiza. Mas se tem alguém que quer ir para o céu aqui, irmão, seja crente. Seja crente. Deus sabe o tamanho do teu sofrimento. Eu não sei dizer se o seu sofrimento vai acabar hoje, amanhã, ou se nunca vai acabar. Mas naquele grande dia, nós vamos tomar a última ceia do mês aqui na terra. A trombeta vai tocar. Nós vamos se encontrar com Ele nos ares. E
a ceia não é mais aqui, a ceia é lá nas bodas do Cordeiro. Aleluia. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Vou entregar a igreja agora para o nosso pastor Márcio. Eu quero que você reflita nessas palavras. A última coisa que eu quero dizer: você nem imagina o quanto Jesus te ama. Você não tem ideia o quanto Ele te ama. Você não tem ideia. Então, em nome de Jesus, receba um toque de amor no teu coração. Receba um abraço do Espírito Santo de Deus agora, e seja confortado, e seja consolada. Ah, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, só está eu agora na minha família. Não se preocupa, que ele ou ela já está lá no céu. E agora o que você precisa, aguenta um pouquinho mais, caminhe um pouquinho mais, respira, Renatão, vamos respirar, vamos encher o peito e falar: Senhor, olha, eu vou um pouquinho mais adiante, eu não paro, até o dia que o Senhor me chamar. E os crentes que receberam essa palavra, digam amém. Fiquem em pé, por favor, pastor Márcio.